A cozinha talvez seja um dos locais da casa onde se origina com maior frequência maus cheiros, que depois acabam por se alastrar à casa toda, o que se torna bastante incomodativo. Eu hoje trago 3 sugestões muito práticas e simples e que são bastante interessantes para podermos adotar na nossa casa, por isso, vem daí. Olá, o meu nome é Filomena e é um prazer receber-te aqui na Leveza Sustentável do Ser, onde podes encontrar sugestões, ideias, dicas, todas elas práticas e simples, que são fáceis de aplicar no dia a dia e que te ajudarão, de certo, a teres uma vida mais leve e sustentável. A cozinha provavelmente é um dos locais em que nós temos com maior frequência maus cheiros. Às vezes não é tanto pela deterioração dos alimentos, mas também é pela confecção dos próprios alimentos. Há certos alimentos que podem nos saber muito bem, mas a verdade é que fica sempre aquele cheiro persistente na cozinha que depois temos de ter cuidado para não se alastrar pela casa toda. Estou-me a lembrar, por exemplo, do óleo quente depois de se fritar uma batata, ou, por exemplo, de um peixe assado ou de um peixe grelhado. Se o fizermos dentro de casa, de facto, torna-se um cheiro muito persistente, ao ponto de que quem entra diz logo: tiveste a fazer peixe, tiveste a comer batatas. E às vezes nem sempre nos apetece dizer às visitas o que é que foi o nosso almoço ou o nosso jantar, não é mesmo? Hoje trago-te 3 dicas muito simples e práticas que te poderão ajudar a poder neutralizar esses mesmos odores. Antes de conhecer os óleos essenciais, eu recorria muito àquelas velas e àqueles ambientadores que de facto ajudavam-me a neutralizar os odores. Mas eu fui com o tempo percebendo que eles têm na sua composição alguns produtos tóxicos para o nosso organismo. E então, conforme eu depois fui me familiarizando com os óleos essenciais, eu fui começando a utilizá-los também para estes fins. Daí eu vir partilhar convosco 3 sugestões que têm funcionado muito, muito bem comigo. Então vamos à primeira sugestão, o nosso frigorífico. Essa pode ser uma das fontes de maus cheiros na cozinha. E às vezes os motivos podem ser tão simples quanto algum alimento que colocamos no frigorífico que tem um cheiro demasiado intenso e que persiste em lembrar-nos cada vez que abrimos a porta do frigorífico que ele está lá dentro. E então o que é que podemos fazer? O que é que vocês vão precisar? Vão precisar de um boião de vidro vazio, vão precisar de bicarbonato de sódio e vão precisar de óleo essencial de limão. E vão fazer o quê? Vão colocar 3 colheres de bicarbonato de sódio e depois colocam algumas gotas de limão. Aqui eu sugiro que vocês adaptem ao vosso gosto, à intensidade de aroma que querem sentir. O limão porquê? Porque ajuda a absorver os odores e faz uma combinação perfeita com o bicarbonato de sódio. Depois é só mexerem. E agora o que é que vão necessitar? Vão necessitar de algo para tapar e vão necessitar de algo para prender a tampa. O tapar tem que ser, eu estou a utilizar tecido, mas pode ser uma gaze, pode ser um papel, qualquer coisa que possa permitir trocas gasosas, ou seja, que tenham orifícios. Quanto mais orifícios tiver, por acaso este tecido até é um bocadinho mais fechado, mas é um tecido fininho. Mas quanto maior for os orifícios do tecido, mais permite as trocas gasosas. E depois um atilho, um cordel, um elástico, este é um elástico. O que vocês tiverem à mão para prender a vossa tampa do frasco. E cá está, pronto, está feito. Portanto, depois é só coloquem lá no cantinho de uma prateleira do vosso frigorífico. Depois podem ir de tempos a tempos colocando mais umas gotinhas de limão, consoante sentem que, não, isto já não me cheira a nada. Deitam mais umas gotinhas de limão e vão adaptando. Está aqui a primeira dica. Segunda sugestão. Tem a ver com o nosso caixote de lixo. E o que é que vocês podem fazer? Aqui há 2 sugestões. Uma delas é, há pessoas que costumam pôr no fundo do caixote do lixo uns papéis ou uns jornais para caso o lixo crie líquido, poder empapar ali. Ou então há quem até faça o próprio invólucro onde colocam o lixo é de papel. Há quem faça um saquinho de papel porque depois vão deitar, é só o lixo orgânico que lá põem e depois deitam no compostor. Se de facto utilizarem e recorrerem a um papel, quer para porem no fundo do caixote do lixo, quer para depois colocarem lá o lixo dentro, basta agarrarem
no óleo essencial de melaleuca e quando põe o papel, deitam umas gotas de melaleuca nesse papel de jornal e está tudo bem. Ou então, se recorrerem a um saco normal, o que podem fazer é agarrarem um pouco de bicarbonato de sódio mais uma vez, deitam umas gotas de melaleuca lá dentro, melaleuca ou tea tree, e depois misturam, tal e qual como se fosse o outro, misturam e espalham no caixote do lixo ainda vazio. Portanto, no caixote do lixo, no saco que estão a utilizar do lixo, espalham este pó. E depois, se quiserem, até podem, sobra-vos um bocado, não querem pôr tudo, guardam e até podem ir pondo depois mais tarde. Outra sugestão que tenho para vos dar é, depois deste bicarbonato de sódio já estar há algum tempo no frigorífico, claro que tem que substituir, não é? Então o que eu faço muitas vezes é utilizo mesmo este bicarbonato de sódio. Em vez de estar aí buscar um bicarbonato de sódio novo para deitar no lixo, juntar a melaleuca e deitar no lixo, utilizo este. Ponho, isto aqui tem uma quantidade superior àquela que vocês vão colocar no caixote de lixo, portanto eu coloco num fresquinho qualquer que eu cá tenha e o que eu faço é, junto à quantidade de bicarbonato de sódio que vou deitar no lixo, junto a melaleuca e deito. E pronto, e assim estou a reaproveitar este bicarbonato de sódio e não estou a deitá-lo fora só por deitar. A terceira dica tem a ver então com a confecção dos alimentos. E o que é que se vai precisar? Aqui vai-se precisar essencialmente de um difusor de óleos essenciais e vai-se precisar de 2 tipos de óleos e um terceiro opcional. A partir do momento em que se percebe a função de cada tipo de óleo aqui no difusor para este fim específico, tem-se uma infinidade de escolhas. Portanto, depois deixo-vos ao vosso critério. E eu vou-vos dar uma sugestão muito, muito interessante para a altura de Natal. Mas fiquem comigo até ao final do vídeo que eu partilho convosco qual é a mistura que eu faço. Então, quais são os 2 tipos de óleos que eu vos sugiro? Um deles é óleos cítricos. E aí tens uma infinidade de escolhas. Pode ser o limão, a laranja, o bergamota, a toranja, a tangerina, o que tu quiseres e escolhe depois ao teu gosto. Porquê? Porque os cítricos são bons para absorver odores. Depois tens que escolher um óleo quente. Um óleo quente pode ser, por exemplo, um cássia, um canela, ou pode ser uma coisa mais herbácea, pode ser um orégano, um tomilho, o que tu gostares mais, o que te fizer mais sentido. E depois, eu pessoalmente escolho uma terceira opção para refrescar um bocadinho mais aquele aroma, porque os óleos que eu chamo de óleos quentes, não é? Têm um cheiro tão imponente, não é? E a função deles é mesmo essa, é por se imporem sobre todos os outros cheiros. De facto, não há cheiro que resista àqueles aromas de um destes óleos que eu mencionei, mas às vezes torna-se mesmo muito, muito forte. Então eu costumo refrescar com umas gotas de um óleo essencial de hortelã ou de hortelã-pimenta. Pronto. Mas se achares que os outros estão bem, continua assim. Portanto, esta terceira opção é mesmo uma opção muito, muito particular. Então, o que é que precisam de fazer? Precisam de água, deitar aqui a água que necessitam, depois de acordo com o vosso difusor, e depois escolher, então, eu vou escolher, começar pelo cítrico. Como óleo cítrico, vou escolher a tangerina e deito as gotas que pretendo. O tomilho como óleo quente. E depois, por fim, a hortelã, a pimenta. E pronto. E o que é que eu faço? Eu já sei qual é a refeição que vou fazer, não é? Portanto, assim que for para a cozinha, para começar a preparar as coisas, eu imediatamente ligo o difusor na cozinha. Se puder ser relativamente perto de onde eu estiver a fazer as coisas, é bom. Se não puder ser, que seja numa zona em que haja circulação de ar para o resto da casa, para o aroma ir para o resto da casa e não ficar o cheiro que não queremos. E depois, quando termina a refeição, o que eu faço é deixo o difusor trabalhar até ao final. Não o desligo, porque nós desligamos o lume, mas se for um óleo, o óleo ainda está quente e vai deitando o cheiro. Se for uma frigideira, a frigideira está quente e vai deitando o cheiro. Portanto, eu deixo sempre o aroma aqui a funcionar.
e só vos posso dizer que está aqui um aroma extremamente agradável neste momento. E agora a dica que eu disse que partilhava convosco. Então é assim, na altura de Natal eu gosto imenso de fazer os doces tradicionais de Natal e são quase todos à base de fritos, portanto o cheiro que fica na casa não é realmente o mais agradável. E então, nessa altura, eu ponho no meu ambientador, respeitando a mesma lógica do óleo cítrico, do óleo quente, eu coloco os seguintes óleos. Como óleo cítrico coloco o laranja, Wild Orange. Depois eu coloco o cássia, como óleo quente, e o gengibre, porque dá-me assim, corta-me assim um bocadinho aquele cheiro intenso do cássia. Esta é a mistura que eu costumo usar para o Natal e que fica assim um cheiro logo na cozinha, natalício, e eu acho que contextualiza e gosto imenso. Portanto, partilho convosco também esta dica. E com isto, deixo-te aqui 3 sugestões extremamente simples, práticas, naturais, acima de tudo, que te podem ajudar a neutralizar os odores na tua casa. Espero que tenhas gostado. Se tiveres alguma dúvida, não hesites em contatar-me. Estão aí os meus contactos em baixo. Depois, diz-me cá em baixo, conta-me como é que correu, o que é que gostaste mais, quais são os aromas que tu gostas de misturar. Eu gostaria imenso de saber como é que tem sido a experiência desta minha partilha aqui. E se és nova no canal, então não te esqueças de subscrever o canal, ativar o botão das notificações para poderes saber próxima vez que eu colocar um vídeo com outras dicas, também simples, naturais e sustentáveis. Agradeço imenso teres ficado comigo até ao final do vídeo, foi um prazer e lembra-te de uma coisa, é na simplicidade das coisas que está a nossa felicidade. Até um próximo vídeo.